Salve, 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 rapaziada. Tranquilos, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo a mais um vídeo aí, certo? Hoje o assunto novamente é do Corinthians, tá? Referente aos técnicos aí que estão para comandar, mas todos sabem que acho que o Corinthians tá apostando em nenhum e é isso que a gente vai falar, questão do Tite, certo? Esse vídeo era pra me ter feito ontem, mas devido a algumas coisas não consegui fazer, certo? Espero que vocês gostem do vídeo. Vambora! Pessoal, então, era para mim fazer esse vídeo ontem, só que como eu tô de mudança, então tem algumas coisas que eu preciso resolver e não teve como de eu estar postando esse vídeo ontem. Bom, ontem a gente foi dormir feliz, ontem não, antes de ontem, corintianos, né? E acordaram meio chateado pela manhã de ontem, porque teve a notícia que o Tite está com alguns problemas mentais e físicos, e não me recordo se foi ele ou o filho dele que ligou pro Fabinho Soldado ontem, na manhã de ontem, e falou que ele não ia treinar mais o Corinthians, né? O filho dele postou, deu um depoimento que o pai dele tá sofrendo de crise de ansiedade, uma coisa assim. Isso é grave, mano. Eu não acho que é mentira, tá ligado? Muitos torcedores vai falar que não quer porque o Corinthians não está assim, o Corinthians não sei o que, ou o Corinthians não tem time reserva, porque tudo isso aí vem em pauta. Claro, defendo torcedores e também defendo o lado do Tite, né? Tite já recusou o Corinthians, falou que não ia treinar time brasileiro, aí teve aquele caso que treinou o Flamengo, mentiu pra torcida do Corinthians, isso é fato, mas ele tá com problema de saúde, a gente tem que apoiar, mano. E é um problema de saúde muito sério, que hoje agrava e ataca muita gente, entendeu? Então é um assunto bem amplo pra gente conversar, referente ao Tite, entendeu? Bom, então o Tite não vai ser mais técnico do Corinthians. Tava para assinar, se eu não me engano, e ele ia treinar o Corinthians já hoje. Eu acho que ontem teve o treino do, acho que o Tite já ia treinar o Corinthians ontem. E teve esse impasse. Melhoras, Tite, certo? Nada contra você. Você foi um excelente treinador para a seleção, um excelente treinador para o Corinthians em 2012, 2013. Só que se cuida, se recupere, certo? E espero que isso seja verdade, cara. Não tô falando que você tá mentindo nem nada, mas espero que seja verdade. Bom, rapaziada, Corinthians apostou todas as suas fichas do Dorival Júnior. Acabou de sair a matéria aqui, tava vendo aqui no celular aqui. Corinthians acabou de apostar todas as fichas. Salário é maior do que o Ramon Dias, e o Corinthians não tem um plano B. O Corinthians ele não tem perdão, outro treinador em mente para falar assim, mano, esse é o nome. No meu ponto de vista, eu não acho que o Dorival, posso queimar a língua, mas não acho que o Dorival seja o nome agora que o Corinthians está precisando. Eu acho que tem outros treinadores que têm a cara do Corinthians, sabe? Ontem o Marcelinho Carioca e o... esqueci o nome. O Marcelinho Carioca tava num podcast. Caramba, esqueci o nome do... Souza, mano. Caramba. Porra. O Souza, ex-jogador de São Paulo, o Marcelinho Carioca tava no Podpah. E eles falaram um pouco disso, entendeu? E eu acho que um treinador, para assumir o Corinthians hoje, ele tem que ter... ele tem que ter um plano de jogo que faça com que o Corinthians jogue. O Corinthians ele não tem um plano B ofensivo, não tem um plano B... Peraí, cara. Sai! O Corinthians ele não tem um plano B ofensivo, o Corinthians ele não tem um plano B defensivo. No meio campo tem o Coronado ali, né, que é reserva do Galo, mas
nada que seja, né? Então, o Corinthians não tem nem reservas, tipo, reservas para você falar assim, mano, saiu um lateral, eu vou colocar um lateral bom, entendeu? Tipo, 10/10. Saiu um lateral 10, bom, nota 10, tem um outro aqui, nota 9. Ele só não é 10 porque ele tá no banco, por exemplo. Entendeu? Então tem muitos treinadores que vê isso no Corinthians. E pra jogar no Corinthians, mano, pra treinar o Corinthians, tem que ter responsabilidade, tem que ter caráter, certo? Tem que ter uma certa disciplina. Eu queria muito, muito, antes do ó, Renato Gaúcho ir pro Fluminense, eu queria muito que o Renato Gaúcho treinasse o Corinthians, mano. Eu acho que ele tem a cara do Corinthians, porque ele é aquele cara que ele sabe controlar o jogador aqui, tá ligado? Não que o Corinthians, o elenco do Corinthians seja jogador que dê trabalhos, não. De controlar aqui. O Dorival ele mostrou muito ao contrário na seleção. Ele mostrou que ele não tem uma voz ativa. Teve um episódio que na seleção que fizeram uma rodinha no campo, os jogadores, mano, o treinador ficou tipo de fora na rodinha assim, ó, tipo olhando e querendo ver o que eles estavam falando. Não deram espaço para ele falar e ele não pediu esse espaço. Ele tinha que falar, porra, mano, quem é o treinador aqui sou eu. Dá licença, abre a roda aí, pelo amor de Deus, e deixa eu falar, mano. Cala a boca você, cala a boca você, cala a boca você, cala a boca você. Entendeu? Só que não fez isso. Então ele, pra mim, ele não é a cara do Corinthians. Se ele vai treinar o Corinthians ou não, eu acho que ele vai treinar. Tem esse tal de Luiz Carlos, um negócio assim, treinador. Ele também tava, né, as páginas do Corinthians, eles colocam umas enquetezinhas. Então, assim, pra mim, tinha que ser um treinador desse nível, sabe? Desse nível que eu falo de caráter, de ter uma responsabilidade, ter uma voz ativa dentro do clube. O Dorival passou pelos outros clubes antes de ir pra seleção, mano. Bem demais, mano. Bem demais. O Dorival Júnior, ele é um excelente treinador, entendeu? Só que é o que eu falo. Treinar o Corinthians é diferente. Tem muitos treinadores que viu para o Corinthians, sentiu, né, o peso da camiseta, o peso que o clube é, e não conseguiu treinar. Saiu, entendeu? Inventar histórias, tá ligado? E hoje você vê, Ramon Dias, mano, pra mim, ele já tinha que ter saído quando ele ganhou o Paulista. Não era nem pra ele jogar depois, pós-Paulista, não era nem pra ele jogar. Saiu bem, mano. Entendeu? Só que nem eu falei no outro vídeo, o Ramon Dias ele não tinha um plano B para o Corinthians. E o Corinthians também não tinha um plano B para o Ramon Dias. Então ficava esse impasse. E o Ramon Dias, ele parece que treina o Corinthians quando o Corinthians está numa má fase. Quando o Corinthians está numa má fase, ele consegue treinar o Corinthians. Entendeu? Uma fase que eu falo, tipo, ano passado, quase para cair, teve aquela reviravolta estrondosa. Chegou o Carrilho, chegou o Memphis. E não tira o mérito dos caras e também Ramon Dias não tira o mérito dele com certeza, porque ele era o treinador daquele time. Bom, Dorival Júnior, como eu falei, o Corinthians apostou todas as fichas. Vamos ver no decorrer do dia, certo? Mais algumas informações eu vou passar. Tá tentando fazer um vídeo amanhã e passar para vocês, beleza? Mas por enquanto eu acho que o Dorival Júnior vai ser o técnico do Corinthians. O Corinthians teve essa conversa com o Tite, não conseguiu. Teve esses rumores aí que o Fabinho Soldado viajou para falar com o Dorival. Ontem, se não me engano foi ontem mesmo no Flow, no podcast, o Augusto Melo estava dando uma entrevista lá e desconversou, falou que, sabe, meio que se desviando do assunto de que o Fabinho Soldado estava viajando para ter conversas com o Dorival. É isso, rapaziada. Amanhã o Corinthians joga pela Sul-Americana, se eu não me engano é às 19h30 contra o Racing, certo? O Corinthians tem que pontuar.
O Corinthians tem que ganhar. Só se classifica um, que é o primeiro colocado na chave. Entendeu? O segundo eu acho que joga playoffs com os eliminados da Libertadores. Então, mano, não fiz a matemática ainda, mas o Corinthians tem que ganhar praticamente todos os jogos, os próximos jogos da Sul-Americana tem que ganhar todos, certo? Rapaziada, tamo junto, mano. Deixa o like, obrigado, certo? Desculpa aí mais uma vez, mano, eu vou estar falando esse bagulho aí todo vídeo. Sem cenário, certo? Um headphone aqui, com fonezinho, não sei nem se sai bom a qualidade do áudio. E eu tô gravando pelo celular, mano, pra melhorar. Tudo no começo é difícil, certo? Depois flui. Tamo junto, obrigado pelo carinho, valeu.